Olá, pessoal. Meu nome é Amanda Costa Jeski. Sou aluna da pós-graduação em Análise do Comportamento Aplicado ao Autismo, ABA, e eu trouxe como a proposta do pitch a seguinte pergunta: como fica a nossa saúde mental pós-pandemia? Vamos descobrir agora. Então, relembrando ali, em janeiro de 2020, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, começou a entender o que era doença, enfim, entender a sua gravidade, até que se espalhou pelo mundo inteiro, tornando-se uma doença mundial. E em março de 2020 foi caracterizado como uma pandemia. Foi dividido, então, em 4 ondas, tá? A pandemia. A primeira delas refere-se, então, à sobrecarga imediata do sistema de saúde. Então, a gente já conseguiu observar como foi difícil, para o nosso sistema de saúde conseguir suportar toda a demanda de pessoas, conseguir suprir tanto de materiais quanto de mão de obra para adequação, para o suprimento desse transtorno que trouxe, a pandemia. Segundo ponto, diminuição de recursos, outras condições clínicas agudas. O que aconteceu, Tudo que era direcionado para outras doenças, graves também, inclusive, tiveram que se retomar para uso, do Covid-19. Terceiro ponto, a interrupção dos cuidados de doenças crônicas. Muitas pessoas foram prejudicadas, tá? Porque tiveram que ser adiado operações, cirurgias, porque os hospitais não estavam dando conta das demandas, E o quarto ponto, e o mais importante que a gente vai tratar aqui hoje, que seria o aumento dos transtornos mentais e traumas psicológicos que vieram junto com a pandemia. Mas, afinal de contas, o que é a saúde mental, Amanda? Vamos ver. A saúde mental, ela está muito relacionada à forma como as pessoas reagem, às exigências da vida. Porém, dentro da pandemia, a gente tem que pensar da seguinte forma: as pessoas que tinham menos recursos financeiros, que moravam em lugares menores, que tinham mais pessoas morando dentro da mesma casa. Então, todas essas tiveram desigualdades, em relação às consequências da pandemia, certo? Um dos principais pontos, causadores dos transtornos mentais, o distanciamento social, a saudade, enfim, tudo que a gente viveu, não poder tocar, não poder abraçar. O segundo, o convívio prolongado dentro de casa. Então, nós vemos 2 extremos, que seria o distanciamento e, ao mesmo tempo, um convívio muito prolongado com as pessoas do nosso convívio social. E a gente sabe o quanto isso também é difícil, causador de brigas. A redução de renda e desemprego, muitas pessoas acabaram perdendo os empregos porque as empresas fecharam, certo? O outro ponto, o luto, Muitas pessoas perderam seus entes queridos e, inclusive, não puderam fazer o ritual de despedida, tá? Muito difícil conseguir elaborar o luto sem os rituais de despedida. O Brasil já era considerado, com o maior número de pessoas ansiosas do mundo, tá? 18,6 milhões de brasileiros, que é equivalente a 9,3% da população. Com a pandemia, aumentou 25%. Essa foi a notícia que saiu em vários, meios de circulação aí, jornais como a CNN e a OPAS. Tá? Os sintomas mais sentidos foram, por ordem aqui de gravidade, os círculos, tá? Então, o maior deles, dificuldade de concentração, segundo, ansiedade, terceiro, solidão, quarto, depressão e claustrofobia estavam na mesma, medida. Como que a gente consegue reverter? Como que a gente consegue recuperar, a nossa saúde mental? Respeitando os nossos limites, respeitando a dinâmica da nossa casa, tentando filtrar as informações, tendo uma rotina saudável, terapia e, inclusive, a tecnologia foi muito benéfica nesse processo, tá? As pessoas entenderam que era importante investir o seu tempo na saúde mental, passar mais tempo com os amigos, investir tempo em relaxar, na saúde, na família, E ter saúde mental foi um dos pontos mais importantes que a gente está levando em conta aqui hoje.
que é estar bem consigo, aceitar exigências, não se incomodar com julgamentos, não viver de comparações, aprender a lidar com as nossas emoções, limites e dormir o suficiente também, tá? Vamos lá. Resta apenas uma dica: cuide-se, pois nessa tarefa, assim como em sua família, você é insubstituível. Beijão, obrigada e até mais.